A gente segue repercutindo o reestabelecimento do decreto do IOF por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Chamo agora à nossa tela Carlos Henrique, diretor de compliance da Frente Corretora, para falar sobre este tema. Seja bem-vindo à nossa programação, é um prazer tê-lo por aqui. Prazer, Gabriel. Como você está? Tudo bem, meu amigo? Tudo certo, meu caro, seja bem-vindo. Olhando para decisões fiscais recentes, parece que todos os caminhos levam ao mesmo lugar, no caso, a judicialização. O Brasil extrapola na judicialização de temas fiscais, está faltando um pouco mais de segurança na divisão entre os poderes. Como é que fica essa divisão e como é que você vê essa última decisão do Supremo Tribunal Federal É, sobre ela, o IOF? ela traz esse lado de insegurança à medida em que, por exemplo, empresas não sabem ou não conseguem fazer o seu planejamento financeiro, tributário, sem ter ali a base de qual vai ser ali o valor do imposto, né, a alíquota do imposto que vai ser cobrada efetivamente. Então, imagine uma empresa que vai entrar no Brasil e que vai ter ali, como acabamos de identificar, uma visão de redução do imposto, do IOF, por exemplo, ano a cada ano, até a zeragem dele, e tem ali, de uma forma meio que temerária, o aumento desse imposto. Então, isso afeta drasticamente o próprio planejamento tributário e fiscal das empresas, levando, obviamente, a uma insegurança jurídica incrível, né? Então, o próprio efeito destacado pelo próprio ministro, relacionado ao ex-tunc, que retroagem a questão ali da necessidade da cobrança, torna hoje, naturalmente já hoje, o impacto das empresas muito grande. Por quê? O modelo normal é o próprio cliente fazer, vamos dizer assim, pagar um pouco mais caro nessas operações, quando há incidência, por exemplo, de IOFs mais caros, do valor efetivo da operação dele. Esse valor ele é retido pelas instituições financeiras e depois remetido pelo decêndio à Receita Federal. Uma vez que nós ficamos, por exemplo, essa lacuna de dias, fazendo ali a cobrança na alíquota anterior, é normal que vai haver ali uma insegurança jurídica em relação a como que as empresas vão recolher esse novo valor, né? Elas vão recolher e depois vão fazer ali a judicialização dessa cobrança, vão esperar ali a questão, decisão plena do STF para ver ali se há ou não há uma mudança, pelo menos no efeito ex-tunc ou ex-tunc da decisão já proferida. Então, assim, essa insegurança de fato, Gabriel, como você bem destacou, ela traz uma insegurança muito grande, não só para o consumidor, mas também para as empresas que, obviamente, estão extremamente atentas a tudo isso que está acontecendo. Quando falamos da decisão de Alexandre de Moraes, ela tem efeito retroativo, ela volta para trás, desde que o decreto caiu por decisão do Congresso Nacional, pela assinatura de um decreto legislativo. Está claro para a frente corretora como que esta operacionalização vai acontecer, como é que vai ser cobrado este IOF retroativo? Olha, assim, em teoria, essa cobrança deveria ser feita ali em relação ao cliente, né? Empresas ou instituições financeiras que mantenham relacionamento com o cliente, por exemplo, através de contas de pagamento, talvez eles tenham ali um maior artifício para fazer a cobrança, o que eu, sinceramente, não acho que vai acontecer. Naturalmente, as instituições financeiras, elas vão ter que, entre aspas, arcar com esse prejuízo que não foi cobrado pelo cliente, né? Então, por quê? Exatamente pelo fato de que não houve, no momento inicial, essa cobrança do cliente. Então, as empresas, obviamente, elas vão ter que arcar com esse prejuízo e, obviamente, no momento futuro, fazer ali a judicialização dessa cobrança, desse repasse a mais. Ou seja, vai ter mais um processo vindo deste processo de decisão. Parece ser consenso, vocês conversam com outras companhias para alinhar essas expectativas. Vai ter judicialização por conta dessa cobrança retroativa? Esse é o consenso? Eu vejo, assim, até na conversa com outros especialistas, que é o que predomina, né? Até por uma questão ali de insegurança jurídica, a maior parte vai tomar ali, vamos dizer assim, o caminho mais conservador, que obviamente também pode mudar através ali da decisão plena do STF. Então, assim, esse ponto relacionado a qual vai ser o valor, se faz ou não faz a cobrança agora,
ele vai fazer com que as instituições adotem os caminhos mais conservadores e, obviamente, meu amigo, não tem como, eu vejo ali como uma grande demanda relacionada à judicialização relacionada a isso. Há como cobrar do cliente de forma retroativa? Isso é levado em consideração ou não? É assim, eu nunca vi, né? Eu acho que até do ponto de vista contratual, imagina, né? Quando um consumidor ele faz, por exemplo, uma operação de empréstimo, é passado para ele ali no momento da contratação o custo efetivo total que ele vai ter que pagar. Quais são os valores de cada um, vamos dizer assim, dos impostos, de cada uma das parcelas que de certa forma ele vai ter que pagar. Voltar agora a rediscutir um contrato que já tinha sido firmado, eu vejo como praticamente inexistente essa tese, né? Então, por isso que eu vejo como um impacto gigantesco nas instituições financeiras. Perfeito. Você traria talvez o processo para dentro de casa, porque aí a decisão judicial seria entre o cliente e a companhia, que, por exemplo, pode ter mandado informativos. Eu recebi diversos e-mails, posts, anunciando o decreto do IOF caiu, estamos com as taxas novamente em 0,30, 0,60 e tantos para investimentos e 1,1% para câmbio. É essa a interpretação. Perfeito. Assim, eu acho que, em termos gerais, as empresas, principalmente as instituições financeiras, elas vão preferir, em sua grande maioria, elas discutirem com os órgãos, com a Receita Federal, enfim, através de medidas entre elas, do que envolver o cliente em relação a isso. Pelo menos é a forma como eu enxergo e que vejo vários especialistas já se posicionando dessa forma. Então, neste momento, em relação à retroatividade, vamos dizer assim, da decisão, eu vejo um impacto maior nas empresas. Mas, obviamente, que até para elas, de certa forma, tentarem uma compensação, eu vejo um aumento a partir de hoje em relação ao custo da operação, até para, no mínimo, ela tentar reduzir esse prejuízo que ela observou ali nos últimos dias. Perfeito. Quando a gente fala sobre operações financeiras, você acredita que para crédito a linha pode ser basicamente a mesma? Porque nós temos, por exemplo, cobrança de IOF que mudaria, que seria graduada, aumentaria para cobranças diárias do IOF sobre operações de crédito, principalmente. Você acredita que também seja essa a interpretação? E aí, claro, conto com a tua participação, por favor. Óbvio, né? Eu acho que, assim, acordos já firmados, eu não vejo ali como uma mudança em relação a isso, mas novos acordos já a partir de hoje, eu vejo sim como uma mudança já observada literalmente no momento zero. Tá? Então, assim, não vejo ali uma mudança em relação a contratos já firmados, mas contratos realizados a partir desta data, incluindo essa data, eu vejo sim já a mudança refletindo a decisão que observamos ali na tarde e noite de ontem, meu amigo. Perfeito. É possível que nós retomemos o compromisso com a OCDE de zerar o imposto sobre operações financeiras, ou a interpretação que temos agora, depois dessas decisões do governo e também agora do Supremo Tribunal Federal, é de que este compromisso foi totalmente abandonado? Empresas entraram no Brasil com o objetivo principal de montar operações pensando em IOF zero? Com certeza, né? Como eu destaquei, esse lado das empresas incluírem ali no seu chamado business plan a identificação de que ali em 2028, 2029 teríamos ali um IOF praticamente zerado, isso acaba afetando o mercado como um todo. Né? Então, eu entendo que a partir ali de uma decisão, vamos dizer assim, do STF em seu colegiado, eu acho que atualmente essa é a última cartada que pode mudar alguma coisa. Mas eu já vejo que a partir de vamos dizer assim, ratificada essa decisão, né, monocrática ocorrida na data de ontem, infelizmente, meu amigo, nós estaremos contrário àquilo que nos comprometemos com a OCDE. E aí, provavelmente, nós teremos ali um outro problema relacionado, vamos dizer assim, a nossa governança como Estado, e aí Estado de Estado aqui, o nosso país, em relação a outros países que estão ali envolvidos com a questão do comércio, com o desenvolvimento de cada uma das nações. Neste período que nós tivemos, claro, IOF aumentado e logo em seguida desaumentado. Vou usar essa palavra aí, esse neologismo, vou me dar essa liberdade, porque foi justamente este movimento. Decreto e decreto derrubado. Nós tivemos alguma mudança no comportamento
dos clientes, por exemplo, de quem faz uma operação de câmbio ou faz outras operações financeiras com a cobrança do IOF? Vocês viram, por exemplo, com o aumento do IOF, menos câmbio ou com a queda do IOF, mais busca por envio de remessas ao exterior? Como é que funcionaram essas 2 semanas, por favor? Quando a gente teve ali a questão do aumento do IOF, né, um pouquinho mais atrás, o que a gente observou, o mercado como um todo, foi sim a redução do número de operações cambiais, né? Obviamente, fazendo um mapeamento do mercado, a gente identificou a migração de algumas operações cambiais em operações de pagamentos. Algumas delas utilizando ali, por exemplo, criptoativos, né? Outro modelo de pagamento muito utilizado no mundo como um todo, que sob esse ativo não existe incidência de IOF. Quando a gente, vamos dizer assim, como você bem destacou, voltou à redução do IOF, a gente observou esse retorno destes novos, né, destes clientes ao modelo operacional cambial normal tradicional, né? Eu já imagino que, a partir de hoje, a gente deva novamente observar essa saída de clientes relacionados às operações cambiais para operações envolvendo ali pagamentos transfronteiriços, utilizando ali, por exemplo, stablecoins e outras formas de criptoativos que facilitem esse pagamento e, obviamente, essa remessa de valores ao exterior. Stablecoins, ela se propõe ali a ter o mesmo valor da moeda corrente, da moeda fiduciária, no caso tem algumas já disponíveis em mercado, com lastro em títulos do Tesouro Norte-Americano, por exemplo. Então o pessoal acaba comprando dólar indiretamente por conta da exposição a este criptoativo, fazendo um caminho ali um pouco mais torto para tentar chegar no objetivo final e driblar esse aumento do IOF. Esse é um movimento que foi percebido por vocês. Carlos Henrique, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado pela ajuda em entender, claro, qual vai ser a postura das corretoras e outras financeiras de frente a este aumento, a retroatividade dessa decisão do Supremo Tribunal Federal e quais os possíveis impactos. Sempre bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde a você. Ótima tarde, meu amigo. Sou eu quem agradece. Um abraço. Agradecido, um abraço. Até a próxima.